eu sou a professora Adriana e vou lecionar produção de texto para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se de seguir sempre todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção das páginas 34, 35, 37, 40 e 41 do livro de produção de texto, ok? Então, vamos iniciar na página 34. A página 33, ela traz o quê? Um texto em quadrinhos, que nós iniciamos quadrinhos 2. Então, vocês teriam que ler, ler essa história em quadrinhos de Zeraldo. E depois de ler o texto, que é uma história em quadrinho, vocês deveriam responder as questões. Bom, como é uma história pequena, eu vou ler para depois fazer a correção. É isso aí, maluquinho. Você vai ser o juiz. Você vai dizer qual de nós três é a mais bonita. Se eu disser que é uma, as outras duas vão me atazanar o resto da vida. Pense, maluquinho. E então? É a Shirley, mas só quando ela está parecida com a Julieta disfarçada de Carolina. Se saiu bem? Então vamos lá. Questão 1. Maluquinho é a personagem principal da história. Normalmente ele se mostra um menino inteligente e esperto. Porque a situação em que Carolina, Shirley e Julieta colocaram o maluquinho é difícil? Então vocês deveriam responder da seguinte forma: porque se ele indicasse uma das meninas como a mais bonita, as outras duas ficariam magoadas com ele. Questão 2. B. De que forma a história lida de que forma na história lida ele sai dessa enrascada? Com humor, ele consegue responder às meninas sem desagradar a nenhuma delas. 2. Em geral, o título das histórias em quadrinhos é divertido e se refere de maneira indireta ao assunto narrado. O que geralmente significa a expressão sair pela tangente? Significa escapar de uma situação difícil sem ser atingido. O título é adequado à história? Por quê? Sim, pois o menino maluquinho conseguiu sair da situação de dificuldade sem responder diretamente à pergunta das meninas. Questão 3. Observe os balões que saem da boca das meninas. De acordo com o contexto, o que eles indicam? Marque a resposta correta. Então, eu tenho apenas duas respostas. A correta será a letra A, que os personagens estão falando, ok? Cochichando seria outro balão que nós já estudamos. 4. Observe os balões do 3º, do 4º e do 6º quadrinho. O que eles indicam no 3º e no 4º quadrinho? Que maluquinho está pensando. Então, olha, aqui pensamento, não é isso? E aqui as meninas é um balão linear, elas estão falando e não cochichando, ok? E no 6º quadrinho, que maluquinho está falando em voz alterada, tá? Então, quadrinhos em outras línguas. Nos Estados Unidos, os quadrinhos são chamados de comic strip, tiras cômicas. Na França, bandes fumetti. É francês, eu não sei falar direito não, mas que eu saiba é bandes fumetti, tá? Nome que faz referência aos balãozinhos que saem da boca dos personagens. Na América Espanhola, historieta. No Japão, mangá. Em Portugal, história aos quadrinhos. Na Espanha, tebio. No Brasil, o termo gibi é utilizado para denominar as revistas de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, ok? E aqui tem uma curiosidade, ó. Você sabia que 30 de janeiro é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos? E aí, turma, vocês sabiam? Bom, agora vocês sabem, né? 5. Repare na pontuação empregada nos textos dos balões dessa história em quadrinhos e das outras que você leu neste livro. Que sinais de pontuação são geralmente muito usados nos textos de balões? Então, além da vírgula, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação e as reticências. O ponto de exclamação é usado o tempo inteiro.
Reparem que nas interjeições sempre se usa o quê? A exclamação. Quando tem algum sentimento envolvido, alegria, amor, tristeza, o medo, apavoramento, tudo usa-se o quê? A exclamação. A interrogação sempre para perguntas, reticências, que são os famosos 3 pontinhos, não é isso? Que é chamado de reticências para o 6º ano, ok? Então, a reticências, ela vai dar continuidade ao que eu quis dizer, mas eu não falei naquele momento. Então, eu coloco reticências para ficar o quê? Implícito o que eu quis dizer. Tá? E a vírgula sempre antes de algumas conjunções, vocativa, aposto que nós vamos aprender aí nos anos vindouros, tá bom? Então, esses são usados e eu acho que o mais usado mesmo é a exclamação. 6. Interjeição é uma palavra ou expressão que indica estados emotivos, por exemplo, dor, ai, ui, aplausos, bravo, satisfação, oba e desejo, tomar. A palavra 11, empregada no 3º quadrinho, é uma interjeição. O que ela exprime? Então, ela exprime o quê? Preocupação ou temor, ok? Nós estudamos sobre isso, linguagem dos quadrinhos, eu falei com vocês dos balões, que cada um representa uma fala, quando é linear, né, que é o chamado balão grilo. Ele tem esse formato linear contínuo, que é a fala normal. Eu tenho o balão unissono, né, que são essas expressões aqui, e eu tenho o balão do pensamento, que são essas bolinhas, tá? Balão de imagens, eu tenho o balão de transmissão, que são esses aqui bem engraçados, balão de cochicho, que é esses aqui, como se fosse risquinhos, ifenzinhos, ok? Nós estudamos todos esses balões, eu pedi para vocês fazerem essa proposta 1, tá? Lembra na última aula eu pedi para fazer a proposta 2 também. Falei sobre o tempo e lugar com vocês, sobre a legenda, nós estudamos que é isso aqui, ó, que vem em cima antes do balão, tá? Aqui, ó, outra legenda aqui, tá vendo? Outro dia, como se o tempo passasse, não é isso? Outro dia, tá? Falei das onomatopeias e as interjeições, o que são onomatopeias e interjeições? Onomatopeias é toda aquela palavra que dá o quê? Sentido de barulho, sentido de som, a sonoridade das imagens, né? Aqui tem algumas, ponc, tum, tom, tá? E as interjeições são aquelas que eu expliquei também, que servem para sugerir felicitação, a dor, né? Animação, impaciência, apelo ou chamamento, tá? Sempre acompanhada da exclamação, ok? Falei também que uma palavra na língua portuguesa pode se transformar em interjeição desde que você use corretamente, desde que você use também a exclamação depois dela e que dê algum sentido, ou de felicitação, de dor, de animação, de impaciência, de apelo, chamamento, de tristeza, de sofrimento, ok? Eu posso fazer o uso da interjeição. Aqui nós tivemos exemplos, né, das onomatopeias e pedi para vocês fazerem também essa página aqui, que é a página 40. Porém, eu lembro que eu até pedi para vocês tirarem uma foto e enviar, para eu ver como que ficou. Estou aguardando para ver a foto lá no Instagram do Emaús, ok? Só enviar pelo WhatsApp. A proposta 2 eu também pedi para que vocês fizessem, tá? E hoje eu vou pedir para vocês fazerem também a proposta 3. Se eu não me engano é 3, isso mesmo, tá? O que traz a proposta 3? A proposta 3 pede para você criar uma tira, que é uma história, né, com 3 ou 4 quadrinhos com personagens imaginadas por você. Então, você vai fazer em uma folha separada para que eu possa depois recolher e corrigir. Então, aqui está o planejamento do texto, ou seja, você vai ter que seguir, né, as instruções dadas no capítulo anterior, página 27, aqui está tudo falando
detalhadamente como que você irá fazer, tá? A revisão e a reescrita, que é muito importante, e leiam antes, por favor, esse pequeno texto. Luiz não estava no gibi, seu desenho sim, ok? Professora, eu não sei fazer desenhos para fazer história em quadrinhos. Não precisa fazer aqueles desenhos maravilhosos, aqueles desenhos perfeitos que nós estamos habituados a ver em histórias em quadrinhos. O início, quando nós vamos fazer histórias em quadrinhos, se a gente não sabe desenhar bem, nós vamos fazer o desenho que nós sabemos fazer. Então, eu não me importo com o desenho assim, tá lindo, tá maravilhoso, tá feio, tá esquisito. Não. O importante é criar a história para mim. Por quê? Porque vocês estão tendo aula de produção de texto. Então, vocês têm que escrever em produção de texto. Não é preocupar com o desenho. O desenho é de menos. Se você é bom para desenhar, ótimo. Se você não é, não preocupa. Eu não sou boa para desenhar. Então, se eu fosse inventar uma história em quadrinhos, os meus desenhos não seriam legais. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Mas, se você sabe desenhar, ótimo. Agora, não precisa ter vergonha do seu desenho. Faça do jeito que você sabe o desenho. O importante é a história, ok? Os cuidados que você tem que ter na hora de escrever. Então, produção de texto é isso, é a escrita. Nós treinamos aqui a escrita com vocês, para vocês irem aprimorando até chegar lá no ensino médio e depois fazerem o quê? A prova do Enem. Porque a prova do Enem, ela é escrita, redação. Então, você tem que fazer uma dissertação do jeito que eles pedem, com o tema que eles pedem, e muito bem feita, porque vale 1000 pontos. E se você tirar uma nota ruim, você não consegue passar, mesmo indo bem na prova de gabarito. Então, é a única prova que tem que escrever, né, fazer a escrita, e bem feita, porque você tem que tirar nota boa. Por isso, vocês têm redação desde pequenos, para quando chegar lá, no 3º ano do ensino médio, você já está sabendo escrever muito bem, ok? Então, para mim, o que importa é a escrita, não é o desenho. Lembrem-se disso, tá? Eu vou pedir para vocês, deixei a atividade dessas páginas aqui, que é a continuação dessas histórias em quadrinho. E aqui fala para escrever com expressividade. O que é expressividade? Escrever bem, escrever algo que chame atenção, escrever palavras que dão esse sentido sonoro, que dão esse sentido de musicalidade, que dão esse sentido de quê? De tom, porque as onomatopeias, fazer as interjeições na hora certa, no lugar certo. Isso que é expressar a expressividade, ok? Então, toda vez que vocês forem escrever, lembrem-se disso. Eu vou deixar essas atividades e gostaria apenas de ler com vocês algo que está aqui, ó. Descrever é o mesmo que caracterizar uma pessoa, um objeto, um lugar, etc., por meio de adjetivos ou locuções adjetivas e verbos de estado. Então, quais são os meus verbos de estado? Ser, estar, parecer, continuar, entre outros, ok? Então, descrever é isso. Descrever, se eu pedir para vocês assim, descreva sobre a aula de produção de texto. Então, vocês vão descrever o que vocês aprenderam, o que vocês acharam, como foi a aula. Então, você vai anotar tudo ali descrevendo, fazendo essa descrição. Então, isso que é descrever, ok? Aí tem uma continuação aí de uma atividade, que é uma interpretação de texto, tá? Todas essas atividades sobre produção de texto, a maioria vai ser o quê? Interpretação de texto. Através da interpretação de texto, nós também aprendemos muito a fazer redação, embora não pareça, a produzir textos, porque quando você responde, você muitas vezes está respondendo com as suas palavras, então você está produzindo o quê? Pequenos textos, ok? Então eu vou deixar essas atividades antes de nós entrarmos no capítulo 3, História em Quadrinhos 3, tá? Na próxima aula, então, eu faço a correção dessas atividades. Eu não dei essas atividades junto com as outras para não ficar muita atividade para vocês fazerem. Então, eu dividi em 2 partes. Essa parte aqui para escrever com expressividade, a descrição, vocês vão fazer para nós corrigirmos na próxima aula, ok? Então, a produção de texto pode fazer
numa folha separada, ok? E o exercício de hoje são das páginas 42 até a 47. Lembrem-se que muitas páginas têm muita coisa para ler, então não precisa achar que é muito, não. E lembre-se que eu dividi ainda em duas partes para não ficar muito, ok, turma? Eu termino por aqui a aula de hoje e lembrem-se, juntos no caminho certo.